Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje eu vou conversar com você a respeito de um dos grandes materiais de engenharia que estão disponíveis comercialmente. Alguns dos especialistas com quem eu já trabalhei consideram que esse é um dos melhores materiais de engenharia que já existiram e que ainda estão por aí. Eu estou falando do poliacetal. Realmente um dos grandes materiais mais versáteis que existem, com muitos potenciais de aplicações, e eu vou conversar com você e contar tudo a respeito desse material ao longo desse vídeo. Eu preparei também para você uma apresentação que você está vendo agora aí na sua tela e que você pode baixar o PDF completinho com todo esse conteúdo. Para isso, bastante se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail, você vai receber uma confirmação, uma mensagem de confirmação. Entra lá, clica no link e você vai ter acesso imediato ao PDF com esse conteúdo. Se você já está cadastrado na minha lista VIP, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo, deixar o seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse e também você vai ter acesso imediato ao PDF com essa apresentação. Vamos lá então conversar a respeito do poliacetal, um dos grandes materiais, um dos grandes polímeros de engenharia que estão disponíveis comercialmente. Primeiro de tudo, a gente vai conversar a respeito do que é esse material. Vamos falar de algumas propriedades e limitações que ele possui, que você pode explorar nas suas aplicações, comentar a respeito de alguns aspectos do processamento e mostrar alguns exemplos de usos desse material. Vamos lá então, o que é o poliacetal? O poliacetal é um polímero que está disponível nas versões homo e copolímero. Se você tem alguma dúvida a respeito do que é homo ou copolímero, vai no meu vídeo homopolímeros, copolímeros e blendas, que você vai ter uma descrição geral do que são esses materiais. Basicamente, o homopolímero é um material, é um poliacetal, cuja unidade repetidora, cujo monômero, que é o formaldeído, está destacado aqui em vermelho, é a única unidade repetidora, é o único elemento que compõe uma macromolécula de poliacetal. Você está com um exemplo dele aí na sua tela. Já o copolímero, além dessa unidade repetidora que está destacada aí em vermelho, que é o formaldeído, ele tem também essa outra unidade que está destacada em verde, que é um comonômero, um monômero adicional, que é polimerizado em conjunto para formar essa estruturazinha aí que acaba se repetindo a cada 70 unidades. Ao invés de você ter só carbono e oxigênio se alternando, você tem em determinados pontos o carbono ligado num outro átomo de carbono. Isso confere uma série de propriedades que eu vou mostrar para você mais para frente. Mas, em geral, é isso que você tem, é isso que é o poliacetal em duas versões, homo e copolímero. Cada uma dessas versões ainda tem subdivisões em função do peso molecular, da viscosidade do material. Então você vai encontrar poliacetais de alta, média e baixa viscosidade, sendo que os poliacetais de alta viscosidade são aqueles que têm maior resistência mecânica ao impacto, maior alongamento, porém eles têm mais dificuldade de preencher moldes complexos, moldes de múltiplas cavidades. Para esses casos, você encontra os poliacetais de baixa viscosidade, que então permitem um preenchimento mais facilitado de moldes, porém sacrificam um pouco aí o alongamento e a resistência ao impacto. Ok? Então, esse é o poliacetal. Vamos ver um pouco das propriedades e limitações desses materiais. Começando então com as vantagens, com as propriedades interessantes do poliacetal. É um material que sem nenhum tipo de reforço apresenta a maior rigidez disponível no mercado de polímeros. Poliacetal puro, sem nenhum tipo de carga reforçante, é um material que tem a maior rigidez, a maior capacidade de suportar cargas estáticas que você encontra. É um material que tem muita estabilidade dimensional, absorve muito pouca umidade e as dimensões não são alteradas com essa umidade. E, portanto, comparando, por exemplo, com nylons que absorvem muita umidade, têm a tendência de inchar e contrair à medida que eles absorvem e perdem a umidade para o ambiente, o poliacetal tem uma vantagem de estabilidade dimensional bastante grande. É um material que tem naturalmente uma lubrificação superficial e provê então uma alta resistência ao atrito e um baixo desgaste. Isso também é uma característica muito interessante, que é natural do polímero, mas que pode ser ainda melhorada com incorporação de outros aditivos, como silicones, óleos lubrificantes, teflon e uma série de outros. É um material que tem alta resistência química, material semicristalino, e portanto ele é muito resistente quimicamente a uma grande variedade de substâncias. É um material que tem um excelente balanço entre rigidez e tenacidade. Apesar de ser um material extremamente rígido, uma maior rigidez sem reforço, como a gente falou, ele tem um balanço, ao mesmo tempo que ele é bastante rígido, ele tem muita resistência ao impacto, um alongamento muito interessante e que você pode explorar, mesmo a temperaturas bem baixas, a temperaturas negativas,
como menos 30, menos 40 graus, ele ainda apresenta boas resistências a impacto e um bom alongamento, uma forma bem interessante de você explorar nas aplicações. Ok, agora como nem tudo é perfeito, o poliacetal tem algumas limitações muito importantes. Talvez uma das mais importantes seja a temperatura máxima de trabalho. O poliacetal pode trabalhar no máximo até 90 graus. As peças de poliacetal podem ser utilizadas em ambientes que vão estar no máximo 90 graus. Caso contrário, acima dessa temperatura, você já começa a ter algum tipo de degradação, você começa a ter perda de propriedade em um curto espaço de tempo. Existem já alguns poliacetais que podem trabalhar a temperaturas ligeiramente superiores, mas, no geral, os poliacetais padrão, você vai ter uma limitação de temperatura máxima de 90 graus, e para mim essa é a principal limitação do poliacetal, uma vez que muitas aplicações de engenharia, principalmente na área automotiva, trabalham a temperaturas mais elevadas. É um material que é muito reativo quimicamente no estado fundido e por isso você praticamente não encontra poliacetais anti-chama. Os compostos que tornam um material anti-chama ou retardante de chama, eles reagem quimicamente com o poliacetal durante o processamento, se degradam completamente, então você não consegue ter essa aditivação para esse material. É um material que, apesar de ter uma boa resistência química, ele tem uma limitação para ácidos e bases fortes. Então, ambientes que vão ter contato com ácidos e bases minerais, principalmente, você tem que ter um cuidado, vai depender muito da concentração, da temperatura e do tempo de exposição para permitir que esses materiais possam ter algum contato com ácidos e bases fortes. Em geral, é bom fugir desse tipo de aplicação. É um material que tem baixa resistência à hidrólise, principalmente água clorada, nossa água clorada, né, peças que estejam em tensionamento, contato com essa água clorada, eles podem vir a falhar em um período de tempo relativamente curto. A resistência dos materiais, dos poliacetais, à hidrólise é relativamente baixa, principalmente se você tiver água quente, próxima aí dos 80 graus, 70 graus, você tem que tomar muito cuidado com aplicações de poliacetal. E sensibilidade a entalhes, um material muito resistente a impacto, muito tenaz, porém, se você tiver cantos vivos na sua peça, você tem que tomar muito cuidado no design da sua peça, no design do seu molde, para evitar cantos vivos ou entalhes que são concentradores de tensão e que são pontos de propagação de trincas e podem diminuir drasticamente a resistência mecânica do material. Então, isso é uma verdade para praticamente todos os materiais, não só polímeros, inclusive, mas o poliacetal ele é muito sensível. A queda nas resistências ao impacto do material são realmente significativas quando há presença de cantos vivos, a presença de entalhes. Algumas oportunidades que você pode explorar com esse material são a substituição de nylons por poliacetais, uma vez que os poliacetais provêm uma maior estabilidade dimensional. Então, se você tem problemas de peças de nylon que estão falhando por uma variação dimensional muito grande em função da absorção de umidade, o poliacetal é uma alternativa, desde que as aplicações não sejam utilizadas acima dos 90 graus. E também a substituição de metais. Os poliacetais têm uma característica de resistência mecânica muito interessante, então eles podem ser utilizados para substituir peças metálicas e serem transformadas em plástico, particularmente para o poliacetal, e ganhar com isso uma redução de peso bem interessante, uma eficiência do ponto de vista de uso de material bem interessante. Então essas são as características, as vantagens, limitações e oportunidades para o poliacetal em geral, independente se ele é homo ou copolímero. Aqui eu vou começar a contar para você a respeito das diferenças entre o homopolímero e o copolímero. Se você olhar esses diagramas que estão aqui, você percebe que o homopolímero, as moléculas do homopolímero, elas se encaixam perfeitamente umas nas outras. Isso torna o material extremamente cristalino, um material muito cristalino, um dos mais cristalinos que existem. Ao passo que o copolímero, à medida que ele tem aquele carbono ligado nele mesmo, né, aquele comonômero que altera um pouco a característica da molécula do material, você tem uma cristalinidade menor, então você tem uma imperfeição na estrutura cristalina do material, como você está vendo aqui nessa imagem. Isso causa o quê? Com relação à resistência ao impacto, o homopolímero ele leva uma maior vantagem comparado ao copolímero. Ele é um material um pouco mais tenaz do que o copolímero. O mesmo acontece com o alongamento. O material o homopolímero ele tem, quando a gente compara principalmente materiais de mesma viscosidade, o homopolímero leva vantagem no alongamento comparado ao copolímero.
A rigidez do homopolímero também é ligeiramente superior à do copolímero, e a temperatura de distorção térmica, o ponto de fusão principalmente do homopolímero, ele é mais alto do que o copolímero, dado a maior cristalinidade do material. Então é um material que, apesar de ter a limitação de 90 graus, ele ainda tem uma tendência de manter a estrutura, manter a forma, manter a capacidade de carga estática a temperaturas ligeiramente superiores ao copolímero. Já com relação à estabilidade térmica e à resistência química, o copolímero leva alguma vantagem. A resistência química é muito parecida entre os dois, mas o copolímero leva alguma vantagem, tem uma estabilidade um pouco maior do que o homopolímero, tanto termicamente quanto quimicamente, pelo seguinte motivo. Imagina que você tenha as duas moléculas, uma de homopolímero e uma de copolímero. A do copolímero você consegue identificar à medida que você tem aquelas bolinhas cor-de-rosas ali que representam os comonômeros que estão presentes na estrutura. À medida que você impõe algum tipo de degradação no material, seja ela térmica ou química, no caso do homopolímero, a molécula é totalmente destruída, ela é totalmente transformada em gás. Ocorre uma reação em cadeia, material bastante reativo, então praticamente não sobra nada da molécula e ela se transforma toda em gás. Ao passo que no copolímero, o comonômero ele atua como um interruptor e freia o processo de degradação, aumentando a estabilidade térmica e a resistência química do copolímero. Então, o poliacetal é famoso por a emissão de um odor bastante irritante quando ocorre algum tipo de degradação no processo, por exemplo. E esse odor ele é muito mais intenso no homopolímero do que no copolímero, exatamente por esse motivo, pelo fato do copolímero ter um interruptor que previne a geração de gases em grandes quantidades. Você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ao passo que o homopolímero, uma vez que ele se degrada totalmente, o que sobra é material bom, e o passo que o copolímero ainda você tem moléculas de menor peso molecular e que podem apresentar resistências menores, mas de um modo geral caracteriza uma estabilidade térmica e química um pouco maior para os copolímeros comparados aos homopolímeros. Pois bem, alguns aspectos do processamento então dos poliacetais. Secagem. Os materiais da família dos poliacetais, eles não precisam ser secos, eles absorvem uma quantidade muito insignificante de umidade e não sofrem influência dessa umidade. Você só precisa secar realmente o poliacetal no caso do material estar molhado. Colocou a mão no material, a sua mão ficou molhada, você percebeu que tem água na superfície do material, você precisa secar para evitar algum tipo de instabilidade de processo. Ou no caso de materiais modificados ao impacto, que são modificados com borrachas, que aí sim essa borracha pode absorver a umidade, pode se degradar durante o processo. Fora isso, o poliacetal não precisa de secagem, mas se você precisar, 80 graus, 2 a 4 horas, você consegue um bom resultado. Dá uma olhada no meu vídeo sobre secagem, procura lá no YouTube, no Facebook, os meus vídeos sobre secagem, e você vai ter mais detalhes sobre o processo para poliacetal. As temperaturas de trabalho no processo, temperaturas de transformação do material, para injeção principalmente de poliacetal, a gente está falando para o homopolímero de 200 a 220 graus e do copolímero de 190 a 210 graus. Muito importante respeitar essa faixa de temperaturas. O poliacetal é um material bem sensível termicamente. Se você estiver acima das faixas recomendadas, você vai queimar o material com uma certa facilidade. E se você estiver abaixo da temperatura, da faixa de temperaturas recomendada, como é um material que precisa de muita energia para se fundir, você corre o risco de ter uma não homogeneidade na massa fundida, que pode te causar muitos problemas, principalmente de quebra de peças lá na frente. Okay? Então, temperaturas de trabalho, principalmente o processo de injeção, estão indicadas aí. E a temperatura do molde, independente se é homo ou copolímero, você precisa de 80 a 90 graus, uma vez que você quer a maior estabilidade, a maior cristalinidade possível no material, para garantir todas as propriedades mecânicas, estabilidade dimensional e por aí vai. Você precisa de um molde aquecido entre 80 e 90 graus para poliacetais. Com relação ao molde, o que você precisa é ter um dimensionamento adequado do sistema de alimentação. Então eu trago alguns exemplos aqui, depois você pode, baixando esse PDF, ter todos esses detalhes do dimensionamento de entradas diretas, de entrada submarina, da entrada capilar e também dos canais de alimentação. Aqui está todo especificado as proporções que você deve usar para dimensionar o molde, o sistema de alimentação adequadamente para poliacetal. O poliacetal é um material
semicristalina, um material que a fase de recalque no processo de injeção é muito importante para ele. Portanto, você tem que dar uma atenção muito especial a essa fase durante o processo de injeção. Para ter mais detalhes a respeito de recalque, como regular, como saber se você está usando o tempo, a pressão correta de recalque para poliacetal em particular e para qualquer outro material, dá uma procurada no meu vídeo sobre recalque, vai lá no YouTube, digita Ricardo Cusiol, recalque, que você vai ter acesso ao meu vídeo que conta tudo a respeito do que você precisa saber para regular a fase de recalque adequadamente. O mesmo acontece para o uso de material moído. Dá uma olhada no meu vídeo sobre o uso de material moído lá nos meus canais, no YouTube, no Facebook, e você vai encontrar uma série de informações a respeito do uso do material moído no processo de injeção. Particularmente para o poliacetal, você tem uma vantagem muito grande, e particularmente ainda para o homopolímero, você pode usar grandes quantidades de material moído várias vezes seguidas, que a perda de propriedade é muito pequena. O poliacetal tem essa característica de permitir uma reciclagem, de ter uma estabilidade, de manter as propriedades ao longo do processo de reciclagem bastante interessante. Então é bem legal conhecer a forma de usar material moído para poliacetal, porque ele é um material bastante estável, um material que aceita muito bem a degradação, a reciclagem, por ter uma baixa degradação ao longo desse processo. Dá uma olhada no meu vídeo, você vai ter todas as informações lá. Falando um pouco das aplicações desse material, eu trago alguns exemplos. O primeiro deles, uma bucha de coluna de direção, a coluna de direção ajustável. Se faz uso muito da característica de baixo atrito, baixo desgaste do poliacetal. Ele é muito comum o material ser utilizado em aplicações como essa, de deslizamento, mancais, buchas, para permitir um deslizamento mais suave e para prevenir o desgaste das contrapeças, das peças metálicas. Tá? Uma outra aplicação muito interessante, aplicações esportivas que se fazem uso aí da alta resistência mecânica do material, a alta tenacidade principalmente, e também nesse caso, nas peças de bicicleta aqui, como você está vendo, peças que vão estar expostas ao ambiente externo, o poliacetal ele permite uma boa aditivação anti-UV, então você consegue também uma boa estabilidade, uma boa resistência à radiação ultravioleta com o poliacetal aditivado para essa finalidade, além das propriedades mecânicas que são intrínsecas do material que a gente já discutiu. Uma aplicação típica para poliacetal, esteira transportadora, que também utiliza as propriedades de baixo atrito, baixo desgaste do material, estabilidade dimensional, permite aí o funcionamento contínuo, baixa manutenção para esse tipo de equipamento. Uma aplicação que se utiliza da propriedade de resistência química elevada do material, componentes do sistema de combustível, aqui particularmente uma bomba de combustível que vai imersa no combustível, lá no tanque de combustível do carro. Tá? Então ela se utiliza aí das grandes propriedades de resistência química do poliacetal, bastante interessante essa aplicação. Aplicação clássica, praticamente a aplicação que o material foi feito para ela, engrenagens. Tá? O poliacetal ele é a matéria-prima mais típica para a fabricação de engrenagens plásticas. Se utiliza praticamente de todas as propriedades do material. A alta rigidez para maior eficiência do transporte de movimento, transporte de energia. A resistência ao impacto para prevenir a quebra de dentes em início e parada de processo, a baixo atrito e baixo desgaste para prevenir o desgaste prematuro dos dentes, prevenir ruídos, enfim, se utiliza a estabilidade dimensional para manter o funcionamento dessas engrenagens numa ampla variedade de ambientes, enfim, as engrenagens são realmente uma das aplicações para as quais o poliacetal se encaixa mais perfeitamente. Ele é o material típico para a fabricação de engrenagens. A grande maioria das engrenagens plásticas que existem no mercado são fabricadas de poliacetal pela grande adequação que esse material tem para essa aplicação. O material que tem uma boa resistência à fadiga e tem uma boa recuperação elástica também. O poliacetal ele é muito utilizado em aplicações como essa, as fivelas que precisam ter o seu acionamento durante vários e vários ciclos e também precisam de alta resistência mecânica, principalmente para aplicações militares ou para aplicações de segurança, como os cintos de segurança em cadeirinhas para crianças automotivas, né? Você encontra a possibilidade de utilizar o poliacetal nessas aplicações, dada a grande resistência mecânica, grande durabilidade e grande capacidade de resistência à fadiga e recuperação elástica que o poliacetal possui.
aqui um êmbolo de válvula pneumática que se utiliza da capacidade de baixo atrito, baixo desgaste para permitir o funcionamento dessa válvula ao longo do tempo, estabilidade dimensional também para trabalhar em uma ampla gama de ambientes diferentes e ao longo do tempo. São aplicações muito interessantes que se usam das grandes propriedades do material. E, finalmente, uma aplicação de baixas temperaturas, componentes de itens esportivos que vão ser utilizados a baixas temperaturas e que principalmente estão sujeitos a grandes esforços mecânicos de impacto, principalmente, que então fazem uso das grandes propriedades mecânicas do material, mesmo a baixas temperaturas. São aplicações bem interessantes e que usam aí também uma grande parte das boas propriedades do poliacetal. Muito bem, esse foi um overview, foi uma visão geral a respeito desse grande material muito importante de engenharia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me manda uma mensagem, eu estou muito curioso para conhecer a sua história e saber como esse conteúdo te ajudou a ter algum insight, alguma ideia, resolver algum problema que você tem no seu dia a dia, botar um projeto para acontecer que estava travado por algum motivo. Me fala como como o conteúdo de hoje, esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma aí no seu dia a dia, nos seus projetos. Me fala sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar outros vídeos e artigos que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!